Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Eu estou em um ambiente seguro, com distanciamento social, então posso retirar a minha máscara. Antes, vou higienizar as minhas mãos. Vou retirar a minha máscara pelas alças e higienizar novamente as minhas mãos. Eu sou o professor Rafael, de Língua Portuguesa da Rede Municipal de São José dos Campos. E na aula de hoje, vamos fazer uma imersão no campo da vida pública para estudar o gênero charge. Em sua casa, alguém tem o hábito de ler jornais impressos ou online, tirinhas ou quadrinhos? E o hábito de assistir ao noticiário? Você tem? A charge circula no meio jornalístico. O jornalismo pode ser dividido em informativo, são os relatos de acontecimentos, como as notícias e as reportagens, os fatos cotidianos ou os fatos apresentados. E o jornalismo opinativo, que é a transmissão de pontos de vista, como os artigos de opinião, as charges e os editoriais. Esse é o espaço de opinião da Folha de São Paulo, as páginas 2 e 3. Logo que você abre o jornal impresso, você encontra essas páginas. No espaço de opinião, nós encontramos editoriais, nós encontramos charges, também encontramos artigos de opinião e encontramos a opinião do leitor, as cartas de leitor. Por que você acha que esse espaço é tão grande no jornal impresso? As pessoas se interessam em saber a opinião dos outros sobre determinados assuntos, seja de especialistas, seja a opinião do próprio leitor. A charge, nesses textos de opinião, tem uma especificidade. Repare que ela é a única que mescla a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Será que isso torna a charge mais interessante para o leitor? A charge, ela utiliza a linguagem dos quadrinhos, como as tiras e os cartoons. Essa linguagem de quadrinhos tem especificidades, cores, quadros, balões. Você já conhece. Vamos observar uma charge? Essa é uma charge publicada em março de 2020, quando a OMS declarou a pandemia do coronavírus. A primeira coisa a observar é o contexto de produção. Primeiro, quem é o autor dessa charge? Quem a produziu? A gente localiza ali embaixo o nome caso. O objetivo dessa charge é fazer um comentário, uma crítica sobre o acontecimento, no caso ali, a chegada do coronavírus ao planeta. E o assunto, sobre que assunto está sendo falado? Esse assunto é a pandemia. A relação com o momento é que essa pandemia está perdurando até hoje. Okay? Se a gente perceber, a charge ela tem uma marcação temporal, mas no caso desse assunto que perdura por um tempo, a gente pode entender que ele ainda continua circulando, ela ainda continua valendo para os dias de hoje. Fazendo a leitura dessa charge mais detalhadamente, o que a gente pode observar? Essa charge ela tem um narrador. Aquela legenda ali em cima é o narrador falando, ele está situando a charge no tempo. Nem sempre aparece o narrador, mas nesse caso tem um narrador. O personagem ali é a representação do vírus que está fincando uma bandeira no planeta Terra. Essas imagens, as cores, o fato de ter a Lua, simboliza que está no espaço, é uma visão do espaço. Então, tudo isso ajuda a gente a fazer a leitura da charge de acordo com o contexto em que ela foi publicada. Agora, a gente vai usar essa charge para uma proposta de produção. Você vai se imaginar como um chargista. Olha para essa charge. Que falas a gente poderia atribuir a esse personagem? E qual título a gente poderia dar a essa charge? Vamos sempre lembrar que a gente tem que pensar para quem a gente vai divulgar essa charge, em que meio ela vai circular. O contexto de produção tem que ser pensado para a gente poder completar a charge, ok? Então foi isso a aula de charge. Vamos agora retomar as nossas aprendizagens. A gente viu que a charge utiliza a linguagem dos quadrinhos, os balões, as cores, os desenhos.
A gente viu também que a charge é um texto opinativo, revela a opinião do chargista sobre algum assunto. A gente viu também que o contexto de produção é muito importante. Para quem eu estou publicando, quem é o meu leitor, em que espaço esse texto vai circular. E a gente viu a temporalidade da charge. A charge ela é datada de acordo com o assunto que ela está desenvolvendo, ok? Por hoje é só então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.